Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. E você está curtindo aí essa época da Copa do Mundo? Pois é, as atenções todas voltadas para os times, para as competições, mas nós aqui, através desse programa, procuramos trazer as atenções para a Palavra de Deus, para uma vida com Deus, para mudanças tão significativas que acontecem através da nossa fé em Deus. E nesse momento eu quero trazer uma palavra que é viva e eficaz, uma mensagem que traz um novo fôlego para todo aquele que está buscando em Deus. Onde quer que você esteja agora, na sua casa, na sua empresa, quem sabe num quarto de hospital, eu quero que você saiba, Deus tem uma direção clara e um sopro de esperança para o seu coração hoje. Nós vivemos em um mundo marcado por incertezas, crises econômicas, pressões emocionais e momentos que nos sentimos completamente isolados, sem saber de onde virá o socorro. Mas o tema de hoje vem para acalmar a sua alma e reacender a chama da sua fé. Vamos compreender que os desertos da vida não são cemitérios de promessas, mas sim salas de aula onde o Senhor Deus nos prepara para voos mais altos. Abra o seu coração, pois a semente da palavra será plantada em terra fértil nesse momento. Começo lendo um texto que encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o verso 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Para compreendermos a profundidade desse texto do Antigo Testamento, precisamos olhar para o cenário em que o profeta Elias estava inserido. Israel vivia um período de profunda decadência espiritual e a sua moral estava lá embaixo. Isso tudo acontecendo sob o reinado de Acabe e Jezabel. Bem, o povo havia abandonado o Deus verdadeiro para adorar a Baal, o Deus cananeu da chuva e da fertilidade. E eu quero já no início desse programa fazer uma pergunta a você. Qual é o teu Deus? Em quem você está crendo? Nós estamos vivendo um tempo onde o amor está esfriando, as pessoas estão abandonando a fé e estão buscando Baais, deuses com letra minúscula, acreditando neles, fazendo oferenda a eles. Mas nesse momento, eu te convido, volte o seu olhar somente para o Deus poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que nos amou de tal forma que Ele deixou um livro, um manual para todo aquele que é cristão poder aprender através da Bíblia Sagrada como viver, como falar, como proceder e dessa forma viver bem feliz. Em resposta a essa apostasia, Elias profetiza que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, e isso desafiando diretamente a falsa divindade que o povo cultuava na época. Imediatamente após essa declaração ousada, Deus ordena que Elias se retire e se esconda no ribeiro de Querite. Querite, no idioma original, carrega o significado de lugar de corte ou separação. Então, Deus estava tirando Elias do cenário público e levando-o para o secreto. Antes de usar Elias de forma extraordinária, e você conhece a história, diante de toda a nação lá no Monte Carmelo, Deus precisava forjar o caráter do profeta lá, no isolamento, perto daquele ribeiro. Meus irmãos, muitas vezes
nós nos queixamos quando Deus nos coloca no cantinho. Quando perdemos a popularidade, quando um projeto que parecia certo é cancelado, ou quando nos vemos sozinhos enfrentando uma situação muito difícil. Pensamos que fomos esquecidos ou que estamos sob o ataque do diabo. No entanto, o querite de Deus é o lugar onde Ele trabalha em nossa vaidade, nossa soberba e muitas vezes nossa autossuficiência. Eu posso, eu faço, porque comigo é assim. No silêncio do ribeiro, nós vemos aqui nesse texto, longe dos aplausos, dos holofotes, Elias aprendeu a depender exclusivamente da voz do Senhor. Ele não tinha uma despensa cheia, não tinha garantias humanas e não tinha uma rede de contatos para ajudá-lo. Ele tinha apenas uma promessa. E é exatamente nessa dependência diária que a nossa fé deixa de ser uma teoria bonita e passa a ser uma realidade prática e inabalável. Deus não permite que o seu ribeiro seque para te destruir, mas para te mover em direção ao seu próximo milagre. A provisão de Deus para Elias naquele ribeiro foi algo que desafiou completamente as leis da lógica e da natureza. O Senhor enviou corvos para alimentá-lo com pão e carne pela manhã e no final da tarde. Se pararmos para pensar, o corvo é uma ave necrófaga, conhecida por sua natureza egoísta e por se alimentar de carne em decomposição, carne podre. Pela lei levítica, era considerado um animal impuro. Então, como poderia um animal impuro, egoísta, carregar alimento fresco e puro 2 vezes ao dia e sem consumi-lo no caminho? Sim, meu amigo, quando nós estamos debaixo da autoridade divina, quando estamos sendo cuidados por Deus, mesmo coisas bem estranhas, elas cooperam para o nosso bem. Eu não sei como está a tua vida, quais os problemas que você está enfrentando hoje no casamento, na empresa, na tua vida profissional. Eu só quero te dizer, Deus é a resposta. Deus, Ele está interessado em te ajudar, sim. Mas em primeiro lugar, Deus precisa apresentar para você esse plano, o plano de salvação, para que você compreenda que, muito mais importante do que essa vida que a gente tem aqui, alguns anos, trabalhando, vendendo, construindo, e ela termina, ela é passageira. E Deus está interessado para que lá na frente, quando você se deparar entrando para a eternidade, que você tenha a vida eterna e não uma condenação eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu te peço através dessa mensagem, acorde, desperte na fé, não brinque com aquilo que é muito sério. Deus nos ama, Ele nos perdoa, Ele está trazendo um encaminhamento divino para você. Escolha isso hoje. Pare de trabalhar tanto, pare de se preocupar tanto com coisas tão efêmeras. Viva um tempo com Deus. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo, onde sou pastor. Se você não gostar, continue aonde você quiser, continue na sua. E eu não quero convidar ninguém que está já numa outra igreja, está bem, está servindo a Deus, fique lá. Mas eu estou fazendo um convite para você, que se diz cristão, mas não está em lugar nenhum. Não pense que você pode viver uma vida isolada e dizer que está bem, que está com Deus, porque não está. A Bíblia nos ensina que a igreja é importantíssima, é fundamental. Conhece a história no Antigo Testamento? Deus deu a ordem para que o povo construísse o tabernáculo, uma igreja desmontável. O povo andava no deserto e a igreja estava junto. Aonde eles paravam, tinha lá a igreja.
aonde Deus era adorado, e hoje a igreja é o lugar principal aonde Deus fala conosco. Venha conhecer, a Igreja Brasil para Cristo está bem no centro da cidade. Estamos na rua Torres Gonçalves 696, com vários cultos, vários encontros. Temos uma escola teológica, mas os cultos são nas quintas, 19h30, e aos domingos, 19 horas. Na mensagem de hoje estamos vendo que quando Deus decreta a sua provisão sobre a vida de uma pessoa, Ele altera a própria natureza das circunstâncias ao seu redor para abençoar. Ele faz com que o improvável trabalhe a seu favor. Ele usa quem você menos espera e abre portas onde a matemática humana diz ser impossível. Bem, Elias não sabia de onde vinha o pão e carne, mas ele sabia quem era o provedor. Entretanto, a Bíblia relata que, depois de algum tempo, o ribeiro de Querite secou porque não havia chovido na terra. Imagine a cena. Elias olhando para aquele filete de água diminuindo a cada dia. E daí? Será que Deus me abandonou? O que vai acontecer agora? Humanamente, o desespero bateria a porta. Mas a secura do ribeiro não foi um sinal de que Deus havia falhado. Foi o sinal verde de Deus dizendo que o tempo de Elias naquele lugar havia chegado ao fim. Meus irmãos, talvez eu esteja falando com pessoas em que Deus está sinalizando agora, nessa semana, nesse mês, uma mudança de nível, uma mudança de lugar. Quem sabe você está convivendo com pessoas que só são negativas, bestemando, falando coisas que não edificam. É preciso você sair desse ambiente. Você selecionar aquilo que está acontecendo, aquilo que precisa avançar na sua vida. E a principal orientação vem daqui, da Palavra de Deus. Quando nós abrimos o nosso olhar para enxergar as coisas de Deus, maravilhas começam a acontecer. E eu convido você, venha para um tempo novo, venha para perto de Deus, se aplique nas coisas espirituais para ouvir a voz de Deus, e todas as coisas vão fluir diferente, melhor na sua vida, porque quem crê em Jesus, tudo é possível. Se o ribeiro continuasse jorrando água, Elias correria o risco de se acomodar e nunca cumprir o restante do seu chamado. Sim, Deus permite que nossas fontes terrenas sequem, para que não depositemos nossa confiança na provisão, em vez de confiarmos no provedor. Quando o ribeiro seca, Deus está nos empurrando para fora da nossa zona de conforto, preparando-nos para uma nova estação de milagres e crescimento espiritual. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia de Leon, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 4 e o verso 13, Jesus disse assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Que mensagem poderosa! Ao avançarmos para o Novo Testamento, encontramos o cumprimento perfeito de toda a provisão. Elias dependia de um ribeiro físico que secou. Mas quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ele apresenta uma realidade espiritual infinitamente superior. Aquela mulher ia buscar água todos os dias, no horário mais quente, para evitar o julgamento e os olhares tortos da sociedade, pois carregava um passado de frustrações amorosas e uma reputação destruída. Ela buscava saciar sua sede existencial em fontes humanas e relacionamentos passageiros, mas sempre voltava a ter sede. Ela estava cansada de carregar o fardo pesado da sua história. Talvez hoje estou falando com pessoas que também carregam uma história pesada, um passado complicado, difícil, de abuso, de crises, de tantos traumas. Eu quero dizer a você, Jesus é a resposta. Ele te ama e Ele te conhece, Ele sim pode te ajudar. Estou aqui pregando a palavra de Deus e trazendo uma palavra viva para tocar o teu coração e tirar você desse comodismo. Você acostumou, os anos passaram e você se escondeu e não saiu mais da caverna. Saia hoje mesmo desse esconderijo, venha para o meio, abra o teu coração, creia em Jesus, receba Ele como Salvador e Senhor e as coisas começarão a avançar na sua vida. Valeu? Jesus, com extrema graça e amor, revela à mulher lá no poço que aquela água era limitada, mas ele possuía água viva. A água viva que Jesus oferece não depende de fatores externos, de estações climáticas ou de ribeiros terrenos. A Bíblia mostra que ela é uma fonte interna, espiritual e inesgotável que jorra diretamente do trono de Deus para o coração do ser humano. Quando aquela mulher compreendeu e recebeu a palavra de Jesus, naquele exato momento, foi transformada completamente. Ela deixou o seu cântaro para trás, o símbolo de sua antiga busca por satisfação, e correu para a cidade para anunciar que havia encontrado o Cristo. A mesma mulher que se escondia por causa da vergonha, tornou-se uma influenciadora poderosa, levando uma multidão a crer em Jesus. A palavra de Cristo curou o seu passado e reescreveu a sua história. Meu irmão, quando você para de mendigar nas fontes secas do mundo, Jesus abre uma fonte inesgotável de vida dentro do seu coração. Trazer essa verdade para o nosso dia é compreender que nós, muitas vezes, nos comportamos como uma mulher samaritana, ou nos desesperamos como Elias diante do ribeiro seco. Nós buscamos segurança no saldo bancário, no status profissional, na validação das pessoas ou em outros prazeres momentâneos. Mas todas essas coisas são como o ribeiro de Querite. Elas podem secar a qualquer momento. A inflação sobe, o emprego pode faltar, as amizades podem falhar e a saúde pode vacilar. Se a nossa esperança estiver firmada nessas fontes externas, viveremos em constante ansiedade, estresse e até medo do amanhã. Mas quando nossa vida está aliançada com Jesus, nós passamos a viver pelo princípio do reino de Deus, onde a nossa provisão vem do alto
e o nosso sustento é garantido pela palavra que nunca falhou. Louvado seja o nosso Deus. Jesus não quer apenas resolver os seus problemas externos, Ele quer transformar o seu interior. Ele quer que você pare de olhar para as circunstâncias com desespero. Se você está enfrentando uma crise financeira, se o seu casamento parece estar por um fio, ou se você recebeu um diagnóstico médico desfavorável, não olhe para o corvo ou para o ribeiro seco, entendendo como chegando o fim da sua história. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Deus que quebra as leis da lógica para te sustentar no deserto. Sim, Jesus é aquele que transforma escassez em abundância e faz jorrar água da rocha. No Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 35, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No deserto, o povo de Israel foi alimentado com um maná que caía do céu. Mas todos eles acabaram morrendo. Terminou o tempo? Passou. Elias foi alimentado pelos corvos com pão físico, mas voltou a ter fome. No entanto, Jesus aqui está apresentando o pão da vida, o alimento definitivo que desceu do céu para saciar a fome espiritual da humanidade. Ir a Jesus e crer nele significa encontrar a satisfação plena e a paz que excede todo o entendimento, mesmo quando o mundo ao redor está simplesmente desmoronando. Ele é o sustento que nos dá forças para acordar na segunda-feira com um sorriso no rosto, sabendo que o nosso amanhã está guardado em suas mãos amorosas. Ele é o verdadeiro antidepressivo para a alma cansada e sobrecarregada. Se você entregar a sua vida, os seus caminhos, a sua ansiedade e o seu medo nas mãos de Jesus, eu te garanto, com base na autoridade das Escrituras Sagradas, que uma transformação extraordinária é plenamente possível na sua vida. Não importa quão profunda seja a crise que você está enfrentando, o quão seco esteja o seu ribeiro neste momento, com Jesus, a escassez dá lugar à abundância, a vergonha é substituída por dupla honra e a tristeza se transforma em alegria indizível. Ele te convida hoje a dar um passo de fé, a sair da autossuficiência e mergulhar na fonte inesgotável do seu amor. Renda-se a Ele, confie na sua palavra e prepare-se para testemunhar o milagre da provisão sobrenatural na sua casa, na sua família. Com fé em Jesus, tudo é possível. Eu agora quero orar com você. Se for possível, feche os seus olhos. Se, melhor ainda, você conseguir dobrar os seus joelhos, faça isso. Poderoso Deus, querido Pai, muito obrigado por mais uma mensagem, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos tão desanimados e tão desamparados que a vida se torna algo horrível. Situações que batem a porta, sentimentos que afloram o coração. E eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está passando por um momento de provação e o riacho secando, toda a esperança sumindo, desaparecendo. Poderoso Pai, entra com providência agora, trazendo o alimento espiritual, trazendo a alegria na alma. Perdoa os pecados dessa pessoa, Senhor. Contempla agora
a decisão que ela está tomando em viver um tempo novo, com mais alegria, dedicação e paz. Senhor, se alguém estiver doente, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda doença, todo câncer, todo tumor, que todas as pessoas sejam curadas agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e eu quero abençoar a tua vida. Está aqui na tela o canal para você se inscrever, para você enviar essa mensagem para outras pessoas, para você compartilhar com pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus. E lembre-se, todas as quintas e domingos, a Igreja Brasil para Cristo está de braços abertos para receber você e a sua família. E o milagre é certo. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.